Boa noite a todos. Quando a gente prepara um tema para falar no Evangelho, geralmente a gente percebe que, eu acho que muita gente já teve experiência aqui, tanto quem escuta como quem fala, que eles planejam antes da gente. E embora a gente não tenha se reunido, eu acho que aqui, quando a gente chega, a gente percebe que a prece, a leitura, tudo que foi dito vai fazendo referência a uma ideia central, que seria o tema central da gente trabalhar hoje à noite. E eu lembro que Dona Fátima, a primeira coisa que fez foi saudar todos que estavam vindo a essa casa de oração e trabalho. E esse binômio é muito importante porque na leitura do Evangelho, comumente as pessoas têm uma tendência para fugir das obrigações pessoais, para fugir da luta pessoal, que é a única coisa que faz a gente realmente construir uma vida melhor, não apenas nos aspectos materiais que tantos buscam, mas também nestes, mas sobretudo na transformação íntima e na transformação espiritual. Durante todas as manifestações espirituais de todos os grandes mensageiros de Deus, nas várias crenças que a humanidade ainda hoje tem, comumente nós vemos que entre a mensagem original e o que se vem depois de interpretação, há muita distorção. E aí a gente pode se perguntar, e por que essa distorção? Ela é proposital? Há um afinco, há um planejamento, uma teoria da conspiração? Ou será que essa distorção é meramente uma incapacidade de nos adaptarmos à manifestação em sua total pureza, de ainda a proposta estar tão distante das almas débeis que nós somos, de modo que, para a gente não se sentir tão constrangido com a distância que existe entre aquela proposta e o que a gente pode fazer dela, a gente prefere distorcer. Mas distorcer é um ponto que, ao invés de nós nos lançarmos em direção àquela luz que chegou, distorcermos aquela luz para que ela fique com a pouca luminosidade que nós temos, para fazer de conta que aquela mensagem se refere ao que a gente acredita. E quando a gente pensa nas inúmeras subdivisões das manifestações religiosas, que vão desde as leituras mais serenas, mais tranquilas, no sentido de perceber que existe uma proposta redentora, que não é fácil de ser alcançada, mas que precisa ser iniciada, até aquelas leituras que vão distorcendo a chegar ao ponto de um fundamentalismo religioso, existe assim uma pleiade de possibilidades, que também tem a ver com as muitas possibilidades de visão de mundo que cada um de nós tem. A gente que convive com muita gente, todo mundo aqui conhece muita gente, em família, entre amigos, em ambiente de trabalho, de estudo, sabe como as opiniões dos seres humanos divergem bastante. E mesmo dentro de uma única instituição religiosa, pessoas pensam e agem diferentemente ou leem diferentemente aquela mensagem. Porque a mensagem ela ecoa diante da minha possibilidade de entendimento, porque existe... Nem sempre a crença tem a ver com a vontade. Às vezes eu acredito, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não acredito. Nem sempre acreditar significa mudança de atitude, porque isso implica um certo incômodo que vai trazer na nossa alma, de que a partir daquele evento, de fato, de um processo de conversão, no sentido amplo do termo, nós sabemos que a ideia de conversão, no Brasil especificamente, ficou muito restrita à ideia de mudar de uma religião para outra. Então, quando o indivíduo sai de uma religião para outra, ele se converte. Os nossos irmãos evangélicos usam muito essa terminologia para dar conta de que eles só realmente se tornaram assim cristãos quando se tornam evangélicos, porque se converteram. É muito comum essa frase. E ela faz referência a um sentimento e atitude muito mais profundo do que a mera adesão a uma nova versão de fé, a um novo princípio, um novo conjunto de conceitos. O indivíduo que exemplarmente nos colocaria esse conceito de conversão, para que a gente pudesse entender, não só conceitualmente, mas na prática, seria, sem sombra de dúvidas, aquele que foi o indivíduo que mais se transformou no Evangelho, porque ele entra como algoz, assassino, e termina como o maior divulgador do Evangelho de Jesus, que era o Saulo, que se transforma Paulo. Mas engana-se quem pensa que Saulo se converteu em Damasco. Engana-se quem pensa que ao encontrar o Cristo e ser arrojado no chão e passar por um processo de catarse psicológica e ter um acesso de consciência e perceber que estava no caminho errado, no vetor errado,
e depois ele inverte a energia, a mesma força, o mesmo vigor, para um vetor luminoso, engana-se quem pensa que ali aconteceu a conversão. Ali começou um processo, porque o processo de conversão, ele demanda toda uma existência, demanda todo um trabalho. Foram muitas idas e vindas, muitas angústias vivenciadas por ele, muitos desencontros. Às vezes, aquele arrogante que vai à Grécia e tenta pregar com arrogância, é apedrejado e volta para entender que naquela vertente não é a força, não é a arrogância, não é o discurso, não é o ardil intelectual que vai gerar convencimento, mas é o exemplo, é a humildade, é a atitude. E ele passa por um processo longo, que ele vai descrevendo, de certa forma, na medida em que ele escreve as cartas, em que ele escreve os textos todos, o primeiro, inclusive, o texto do Novo Testamento, que basila os evangelhos que a gente conhece, que começa com Paulo. E aí a gente percebe que quando ele vai escrever a última carta dele, que é a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, em que ele está prestes a ser assassinado em Roma, tendo a cabeça decapitada, ele escreve uma carta em que ele faz um testamento dessa trajetória dele, do quanto ele construiu esse processo, das decepções que ele teve e estava tendo naquele momento com as pessoas que o abandonaram naqueles dias difíceis, os que continuaram fiéis a ele, mesmo estando ele preso, mesmo tendo ele perdido poder de influência no mundo cristão e sabendo ele que estava prestes a deixar o mundo físico. Ele escreve a Timóteo essa carta, que era aquele que ele sentia que estava mais ligado e ainda apostando nele, que no final ele diz que guardou a fé, cumpriu a carreira e manteve a doutrina sã. Aspectos importantes sobre uma vida de quem busca a espiritualidade, de quem busca a mensagem do Cristo. Guardar a fé, cumprir a carreira e manter a doutrina sã, já que ele era, além de um homem comum, ele era aquele que tinha a missão de levar o evangelho para toda a comunidade não judaica, que a gente chama de gentios, que são os não judeus. Alguns acreditam até que se Paulo não tivesse chegado junto aos discípulos de Jesus naquele momento, talvez o cristianismo tivesse sido sufocado pelo judaísmo e tivesse sido considerado historicamente uma subseita que circulou na Judéia e que não teve maior proporção. Eu duvido desse aspecto, porque não fosse Paulo, seria outro. A mensagem de Jesus era muito transcendente para que um evento histórico qualquer fosse capaz de impedi-la de avançar. Aliás, o que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade foi um conjunto de eventos históricos, de pessoas, de grupos, que tentaram distorcer, desvirtuar a mensagem, e ela continua se sobressaindo na serenidade dos que buscam vivê-la de coração. E aí, Emmanuel, ele começa a fazer uma análise de uma passagem de Paulo, da forma muito firme como ele sempre falava, sobretudo aos coríntios, porque era a comunidade mais trabalhosa com quem ele lidava e para quem ele escrevia, quando ele diz aqui numa carta em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele deixa muito claro aqui a ideia de trabalho. Ele fala, inclusive, no processo, em algumas outras passagens, que para esse trabalho, que às vezes ele categoriza também às vezes como uma batalha, tem que vestir um capacete da justiça, a espada da misericórdia. Ou seja, ele fala muito de se preparar para o trabalho, se capacitar para o trabalho, para que você se torne um lobo que vai às ovelhas. Então, aliás, uma ovelha que vai ao encontro dos lobos. Todo esse processo de capacitação do indivíduo requer uma tarefa pessoal nossa. É exatamente nesse ponto que muitos de nós se perdem, porque é sempre mais confortável, e a mensagem que Dona Fátima leu de Emmanuel, em que ele vai analisando o conceito de o que é a paz que transcende o entendimento, e vai deixando muito claro que não tem nada a ver com ociosidade, com vida fácil, com tudo pronto, com salário no fim do mês, com paz em casa. Não, tem a ver com um processo de trabalho constante que dá sentimento de dever cumprido. É a única paz que é realmente perene, durável. Sentimento de que eu tenho feito o que tem que ser feito e pronto. Porque muitos de nós têm uma sensação angustiante com relação à ideia do trabalho.
É só observar que mensagens nós recebemos no WhatsApp na sexta-feira. Aqueles vídeos de ursinho pulando de alegria porque é sexta-feira. Tem um monte de imagens, é sexta-feira, felicidade. E quando chega domingo à noite, a gente recebe também um conjunto de imagens no WhatsApp de lamento, de tristeza, de consternação, de sofrimento. Eu não acredito, agora é isso. Toda semana tem uma segunda-feira, quem inventou isso? Várias mensagens que dão conta da angústia com a ideia do trabalho. E como é que se montou e como é que isso pode representar prejuízo para aqueles que vêm para um mundo criado por um Deus que jamais cessa de criar e que tem como uma das leis basilares do universo a lei do trabalho. Primeiro, nós temos que lembrar que, particularmente no nosso caso no Brasil, existem alguns dados históricos que nos dão conta desse entendimento na nossa realidade. Por termos sido uma das últimas nações, vergonhosamente, a deixar a escravidão, se desenvolveu uma ideia de que trabalho é coisa de pobre, que rico não precisa trabalhar. A ideia de que rico vive de rendas, de aluguel, essa coisa de sonho de consumo. O sonho de consumo da Mega Sena, no fundo, eu percebo que o grande sonho de consumo de ganhar na Mega Sena, ele tem muito mais a ver com nunca mais ter que trabalhar do que com tudo que você pode comprar. A força que mais move o desejo de ganhar na Mega Sena é não ter que trabalhar. Claro que todo mundo pensa no que pode comprar, mas a ideia de eu não vou ter que... Quer dizer que domingo, para mim, vai ser sempre, todo dia vai ser uma sexta-feira. E é interessante porque as pessoas que conseguem isso, de algum modo, ou porque conseguiram e resolvem ter essa ideia de que vai ser sempre uma sexta-feira, começam a desenvolver um processo de depressão terrível. Porque, ironicamente, apesar da gente reclamar tanto de ter uma segunda-feira, triste é quando domingo à noite você não tem para onde ir segunda-feira. Porque você termina não tendo propósito. Não apenas o fato de que você não tem contas, você não tem como pagar as contas, porque segunda não vai ter trabalho, mas, sobretudo, a sensação de inutilidade da existência. Porque Deus nos fez como um dínamo de desenvolvimento e nos capacitou, e conta com a nossa participação nesse processo, para que a gente esteja sempre em atividade. O melhor lugar, o melhor altar de serviço continua sendo o lar e o trabalho. São nesses dois ambientes, por excelência, que nós executamos a tarefa de conversão de nossa alma bem torpe do passado para uma alma servidora no presente. Quando a gente pega, por exemplo, o Salmo 100, autor desconhecido, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servindo-o com alegria e apresentando a Ele com cânticos. Aí você, poxa, que exortação de demonstração de felicidade no serviço a Deus. Por que tanta efusividade? Celebrar com júbilo, com alegria, apresentar cantando. Por que tudo isso? É um salmo curto e o salmista no final vai explicar porque Deus é bom. Eterna é sua bondade e sua fidelidade também dura todas as gerações. Então o que seria celebrar com júbilo a Deus? Quando a gente tenta resumir ou trazer a proposta transcendente para a nossa visão limitada, a gente pode fazer o seguinte: celebrar com júbilo a Deus é no culto no final de semana, na missa do final de semana, na reunião espírita. Então lá eu vou chegar com alegria, eu vou chamar: boa noite, meus irmãos. Só passo 1h30, dá para chamar de irmão. Boa noite, sorrir, tomar um banho cheiroso. Dá para dar uma de evoluído. Dá para criar uma máscarazinha de santidade, de suavidade. Será que somos assim no ambiente de trabalho? Ou em casa? Então, celebrar com júbilo a um Deus que sempre nos permite também ser co-criadores com Ele, seria apenas num fim de semana, numa hora específica? Ou o celebrar com júbilo é no altar da existência, que é o lar e o trabalho? Porque observe, o que não é o trabalho, senão o lugar onde Deus permite a gente voltar para reencontrar pessoas, circunstâncias e lidar de forma diferente, desencaminhando-se no passado, reencaminhando no presente,
O que não é um professor, por exemplo, senão um grande desencaminhador de almas do passado, que tem a oportunidade de recuperar aquelas almas para que possa educá-las e no final ainda recebe salário. Não estou dizendo que é justo, mas eu estou dizendo que Deus permite a gente voltar ao processo terreno, nos permite trabalhar na mesma seara para fazer o contrário e ainda tem salário no fim do mês, porque Ele é misericordioso. A gente vai receber para desfazer o mal que fez. Mas a gente, às vezes, em nome de uma luta sindical, que deve ser travada, porque ainda é injusta, absurda e às vezes imoral, a remuneração de professores, sobretudo de professores de ensino fundamental e médio de escolas públicas, é algo que beira ao ridículo. Então a luta tem que ser travada, sem que se comprometa o aluno, que não tem culpa, que vem de classes que não têm acesso a uma educação de qualidade e que tem talvez como última alternativa ou única alternativa a sua atuação como alguém que vai celebrar com júbilo a Deus naquilo que faz no altar de sua vida, que é a sua sala de aula, para fazer a diferença na vida de criaturas que às vezes nem amor de pai e mãe têm, porque vivem em circunstâncias de tanta indignidade material que os mínimos laços afetivos não podem muitas vezes ser construídos, não porque não se quer, mas porque não se pode. Mas você chega atrasado, você sai mais cedo, você pega atestado, você vai para o dentista naquele dia, esquecendo que o júbilo do trabalho de qualquer profissional, médico, professor, advogado, qualquer um, é servir com dignidade e ética naquilo que faz. E isso, na verdade, não é uma grande exigência. Não é. Não é nada descabido. Observe que, se uma pessoa pauta a vida para cumprir no dever ética e competência, ela pode nem ser religiosa. Ela tem feito por Deus, no trabalho de mudança do mundo, mais do que os que discursam em nome da fé. Porque ela não está sendo chamada para salvar a humanidade, não está sendo chamada para ser o grande exemplo a ser seguido, não está sendo chamada para ser o maior orador do mundo, o maior médio do mundo. Não. Ela apenas se comprometeu com a tarefa de viver um evangelho cotidiano e não de fim de semana, como muitos de nós terminam fazendo por circunstâncias de conveniência. Então é nesse lugar onde a gente executa a principal tarefa. A maior parte das pessoas, elas criam os rituais. O que os rituais servem? Para que os rituais servem? Os rituais servem para nos conectar com o sagrado, sem sombra de dúvidas, mas conectar-se com o sagrado é o primeiro passo do rito. Uma vez conectado com o sagrado tem uma proposta para nós. A proposta é: este mundo é um projeto de Deus com a nossa participação. Então é necessário que Ele, que já fez a parte dele, e há quem questione Deus o tempo inteiro, entenda, até porque certas apresentações de Deus são bastante questionáveis, é bastante injusta. Um Deus guerreiro que persegue, que escolhe um em detrimento dos outros, para qualquer pessoa que tem um mínimo de lucidez, é desprovido de sentido mínimo teológico. Mas, não obstante a isso, o fato é que Deus faz a parte dele, e quando Ele vai contar com a nossa participação no projeto de coautoria, aí nós vemos a falência. Por exemplo, de pais que não educam filhos no sentido evangélico da educação, porque hoje em dia é muito mais importante para os pais educar o filho, por exemplo, com a capacidade de falar vários idiomas, do que de dotá-los de virtudes. Porque é mais importante falar as línguas do mundo do que as línguas do céu. Não obstante o fato de que às vezes você tem tudo isso e a vida dá uma rasteira, e por não ter nenhum suporte emocional nenhum, com todo esse domínio, com toda essa capacidade de poliglota, mas como analfabeto emocional, você vai à ruína. E isso não quer dizer condenação ao conhecimento, ao estudo, que sim é importante, deve ser estimulado, faz parte, porque quando você é bom e você é capaz, você serve muito mais a Deus do que quando você só é bom, mas incapaz. Então é óbvio que dotar seres humanos de conhecimento, de competência, de capacidade, faz com que, quando eles decidam trabalhar no bem, isso tem uma dimensão muito grande. Observe que Paulo era altamente competente.
Ele era investigador para descobrir quem estava seguindo Jesus, ele sabia como planejar, como fazer toda aquela cena para que Estevão fosse assassinado, ele era articulado. Toda essa capacidade dele não foi improdutiva quando ele foi se tornar um servidor do Cristo, muito pelo contrário. Feito algumas mudanças em certos aspectos de um ego muito vaidoso, o resto das competências de Paulo foram extremamente necessárias e talvez até mesmo buscada por Jesus para que aquela tarefa fosse executada. Então, longe de parecer uma crítica à educação formal, não. É que ela não é a única forma de se medir a consistência de um crescimento de um indivíduo. Às vezes, por isso, muitas famílias terminam criando certos traumas familiares nos filhos, porque às vezes você tem um filho que é mais naturalmente dotado de conhecimento e aprende com mais facilidade, e o outro que é aquele que vai mais se arrastando, e porque a sociedade pauta muito sucesso, você começa a apostar no que está se dando bem no colégio, porque já imagina ele virando um grande profissional, ganhando dinheiro para dar retorno a seus investimentos. E você diz, esse meu filho me orgulha, e o outro é motivo de crítica. Não obstante, muitas vezes, esse outro é o que é mais sincero, é o que é mais cooperativo, que tem mais senso de família, enquanto que o outro é mais egoísta, pensa só em si. Mas em nenhum momento, esses são critérios a serem avaliados, porque pelo critério do mundo, a paz de depois você estar bem financeiramente, não é a paz que excede entendimento. Todo mundo entende essa paz, ela é temporária. Basta vir uma crise, subir a gasolina e a luz, que você sente que o seu orçamento apertou e você baixa o padrão de vida e começa a reclamar. Porque sua paz não era uma paz íntima, interna, conforme João nos adverte em seu evangelho, algo que vem de dentro, mas era baseado em circunstâncias que mudam, que oscilam. Porque se uma coisa é clara no mundo material, se uma verdade é que não muda, é que na verdade tudo muda e tudo oscila. E quando eu deposito minhas esperanças no que oscila e no que muda, obviamente eu vou sentir os constrangimentos dessa mudança e dessas oscilações. Ao passo que se eu projeto em mim, nas minhas condições internas e emocionais, eu vou entender que o mundo sempre vai oscilar, que essa oscilação faz parte de um mundo em processo de gestação para cada vez mais e melhor, e que nesses processos as zonas de conforto elas devem ser evitadas porque elas são, na verdade, profundamente desconfortáveis e paralisantes, e que a gente vai avançar por escolha ou por imposição, e aí você permite que as oscilações ocorram sem se sentir mal com as idas e vindas da vida, porque quando há um retraimento financeiro, emocional, nunca é punição, é aprendizado. Tem objetivo. Dê um novo mergulho, repensa. Isso passa, vai voltar a ter as coisas, até mais. Agora, esse é um momento de interioridade que você adiou e agora a vida está lhe obrigando a ter. Para quando você voltar a fluir um pouco melhor nessa condição, por opção, faça esses recolhimentos, faça essas buscas, faça esses entendimentos, porque você não vai sofrer com a oscilação do mundo. E aí, Emmanuel vai dizer que é muito comum que as pessoas se privem, aliás, fiquem apenas no ritual, que no primeiro momento tem a ideia de conectar-se a Deus, mas tem que passar desse ponto, e ficam em orações infindas, aprisionando-se em templos qualquer que os sejam, em atividades circunscritas no templo religioso, pelo conforto que ele oferece, sem sair para a realidade de um mundo que está sofrendo muito, porque faz parte de um momento de profunda transição. Sofrendo porque o parto do novo gera dor, mas como diz Joana de Ângeles, todo parto, seja ele de uma mãe que vai ter um filho, ou de um indivíduo que vai mudar, ou de uma sociedade que anseia por mudança, apesar de Joana disso, e todo parto ser doloroso, sempre é compensador o advento do que ele libera. Seja um filho, seja uma nova criatura, seja uma nova sociedade. Não importa quanta dor surja antes disso, quando esse novo vem, tudo se compensa. Então é inevitável as oscilações, é inevitável. E aí então ele faz uma proposta, Paulo e Emmanuel vai analisar a necessidade de entender que em nenhum momento a proposta do Evangelho é de uma fé calma, sem trabalho. Muito pelo contrário. A fé como sendo a capacidade de ampliar a nossa visão. Por quê?
O que é a capacidade que a fé tem de ampliar a nossa visão? Quando a gente não consegue compreender, baseado nos nossos princípios, baseado naquilo que a gente está visualizando, os dados que estão para mim sendo disponíveis no momento, não me deixam ver a luz no fim do túnel. Naturalmente, se eu me concentro nessa ideia, eu posso me desesperar, eu posso me angustiar, me roer em ansiedades e desenvolver todas as patologias que vêm daí, depressão, angústia, síndrome do pânico, porque o meu foco é na ideia fixa de que eu não vejo luz no fim do túnel. A fé é exatamente o momento, é exatamente o sentido que eu uso para quando os meus sentidos humanos não veem, eu tentar enxergar com os olhos de Deus, que sendo amoroso, jamais vai criar circunstâncias para me destruir, jamais, sempre para me fazer avançar, não importando que para isso eu sinta dores físicas, emocionais, morais, financeiras, porque são passageiras. O projeto de Deus se concentra no desenvolvimento de uma alma eterna e, costumeiramente, o nosso projeto se concentra no desenvolvimento de um ego temporal. Então, obviamente, que se eu tenho um projeto para o ego temporal e o projeto de Deus é para a alma eterna, vai haver desencontro. Graças a Deus. Porque nós temos que nos alinhar com o projeto dele e não ele conosco, com o nosso projeto. Obviamente que facilita muito um projeto de vida quando você tenta começar a entender pelas pistas que são muitas. Deus coloca a legenda, sinal de fumal, salto e dó, sinal luminoso, manda drone, tudo para dizer qual é o projeto, mas a gente fica, não é isso, eu quero aqui. A gente insiste em não enxergar. Quando a gente enxerga, a gente faz, então eu vivia e vindo por aqui quando o caminho era por aqui. Minha dor consistia na minha insistência de ir por um caminho que ia me levar à destruição e que por ele me amar muito não permitiria que eu fosse. Sempre me fez voltar para o caminho que era o projeto anteriormente por nós traçado. Aí a gente fica em sofrimento. Quando a gente entende isso, aí já facilita, porque aí você começa a entender, então tá, então eu entendi. Então o projeto é esse. Projeto que atende necessidades de uma alma eterna e jamais os caprichos e desejos de uma personalidade temporal e passageira. Sempre pensar, talvez o meu sofrimento seja porque eu estou querendo distorcer um projeto de alma eterna que Deus tem para mim, que eu não quero enxergar, para apostar no meu projeto temporal e circunstancial de ego desse momento. Se eu entender e transcender desse projeto circunscrito, eu diminuo o sofrimento. Aquilo que Buda vai dizer que parte do sofrimento humano mais significativo é o desejo. Joana, em Plenitude, primeira obra, Oscar, da série psicológica, faz uma avaliação sobre o sofrimento do sofrimento, que é uma tese das muitas ideias do budismo sobre sofrer porque está sofrendo. Pior é quando o Freud vai descrever gente que fica feliz intimamente, inconscientemente, porque está sofrendo, que é o masoquista, que no fundo, adora dar uma de vítima, sempre tem um discurso de coitadinho, é vítima de tudo e de todos, sempre encontra culpados, parentes, pessoas, colegas de trabalho, porque jamais quer assumir a cota de participação na vida infeliz, que julga ser infeliz, que montou para si mesmo. Logo, tem uma outra função, a condição de vítima, você não exige nada de vítima. De vítima você tem pena, você se compadece, você não pede nada. Você fica lá, bichinho, é o bichinho. E ninguém chega junto para pedir, para servir, porque a condição é que só tem uma forma de se desencadear um processo de mudança, é quando você começa a servir. Aí nós criamos critérios. Não, mas sabe por que eu não posso servir? Eu não posso servir porque eu sou uma alma muito inevoluída. Eu sou atrasado. Eu sou uma alma tão cheia de pecados, cada um com seus discursos. Você não sabe o que vai dentro de mim. Não, certamente. Só quem sabe o que vai dentro de você é Deus e você. Mas baseado no fato de que eu sei o que vai dentro de mim, eu posso imaginar o que é que vai dentro de você. E não deve ser grande coisa. Interessante é notar que, apesar disso, Deus continua investindo e apostando na gente. Como todos aqueles personagens que Ele fez com que Jesus encontrasse no Evangelho, que eram falidos morais, mas que o mestre não se concentrava na falência, mas na possibilidade.
Assim foi, inclusive, com Saulo. Foi com Zaqueu, foi com a adúltera, com a samaritana, com o centurião romano, vários personagens que teriam motivos para não se aproximar dele, porque eram a representação do equívoco, mas que queriam mudar, que queriam avançar. Portanto, o discurso de coitadinho, de que eu não estou pronto, só dá para vir esta reunião e olhe lá, você não sabe o que acontece dentro de mim, não faça isso, porque é uma sabotagem a um projeto que existe em parceria entre você e a espiritualidade. E não tem uma outra forma de se limpar cano sujo que não seja passando água limpa. Ela vai passando, vida após vida, até que a pureza cristalina do Evangelho passa a representar em gestos, palavras, pensamentos e qualquer manifestação da mais simples, para um dia a gente chegar aqui numa função como uma de um Chico, de uma Madre Teresa, de uma Zilda Arnes, uma função de servir. Até lá não, até lá o objetivo é mais modesto. Desculpismos não fazem evitar essa constatação. Os objetivos são mais modestos. É de uma vida pautada na dignidade. E que eu possa, além disso, sair um pouco do meu ego, que sempre sofre e chora, para servir. Existem várias oficinas de serviço. Todas as religiões oferecem, em seus templos, como este aqui, um ambiente de servir. Não só um ambiente de prece, que também é necessária para o refazimento, para a sintonia com o mais alto, para que a gente possa sair da desintoxicação que permeia o ambiente, para que a gente possa se elevar um pouquinho, respirar e conseguir avançar, porque estamos longe, pelo menos eu, de conseguir aquilo que Emmanuel nos propõe, manter-se em estado de prece. Manter-se em estado de prece é quando você está no trabalho, cheio de pessoas contaminadas com visão pessimista, deturpada, e você em estado de prece, fazendo o seu melhor e fazendo ouvidos moucos aos pregadores da desgraça, do não tem jeito, não adianta, nada pode ser feito, está tudo troncho mesmo, nada vai funcionar, esse país não presta, vamos embora para Miami. Esse discurso que a gente vê hoje em dia tomando conta de todo mundo. E aí, nós que somos espíritas sabemos que se a gente reencarnou aqui, é porque a gente tem que estar aqui. É porque nós temos uma tarefa aqui. Certamente a gente já teve direito aos salões da Europa, a música de qualidade e não aviões do forró. A gente já teve, né? Falando daquela atmosfera do Campina hoje em dia, fiquei imaginando, vai estar bombando no Parque do Povo, né? A gente já teve direito a tudo isso, mas não usufruiu bem. Mas veja que misericórdia. Você vem para o Nordeste, mas nasce em Campinas, 600 metros de altitude, é um pouco mais frio do que Patos. Então, o objetivo é estar aqui, porque caiu para aqui refazer o caminho, refazer o percurso e construir o grau de civilidade que nós queremos, que nós tínhamos, mas desperdiçamos. Construir aqui, parando na faixa para alguém passar, mas ninguém respeita a faixa, alguém um dia tem que começar. Quando você para e liga o pisca, quem está atrás pode detestar, mas ele é obrigado a parar, porque por enquanto eles não passam os carros uns por cima dos outros. Não sei se vocês sabem dessa regra da física. Então você para na faixa, liga o pisca, vão olhar, está vendo, querendo ser civilizado? É querendo ser, começa assim. Quando você não joga o lixo fora do carro, quando você age com decência no trabalho, quando você é gentil de perceber que, dadas as inúmeras vias expressas larguíssimas que nós temos nas cidades brasileiras, as pessoas ficam tentando entrar nas ruas principais e as pessoas ficam passando sem dar uma paradinha para, por caridade, fazer um ou outro carro entrar. Incrível perceber que lá na frente você vai precisar disso e alguém para você, porque essa lei funciona mesmo, gentileza gera gentileza em todas as circunstâncias. São pequenas ações, nada de grandioso, nada de fantástico, nada de X-Men espiritual. Não. Pessoas comuns, filhas de um Deus que as ama profundamente e que espera cooperação na construção de um mundo melhor.
E essa cooperação vem do trabalho, não apenas de um exercício de uma fé que não se expressa no cotidiano. E aí você pode escolher como servir, de que modo servir, ou se capacitar e se preparar para isso. Se aprofunde. Venha mais. Participe das outras atividades de sua expressão de fé, qualquer que seja ela. Não vá apenas para um culto, para uma missa ou para uma reunião espírita. Entre mais profundamente. Conheça as pessoas, a dificuldade de lidar com elas, os egos e as vaidades, que ainda assim se propõem a servir. Veja os conflitos, mas que ainda assim se propõem a servir. Não existem santos, são pessoas equivocadas, porque para qualquer um de nós, qualquer oficina de trabalho no bem é uma casa de doentes, e casa de doentes do corpo e da alma. Portanto, obviamente que de vez em quando a gente vai se chocar, a gente vai discordar, a gente vai se irritar, a gente até vai se conflitar. O que a gente não pode é usar isso como desculpa para abandonar a tarefa, porque a tarefa não é minha, de Oscar, não é do arcebispo Dom Delso, não é do bispo da presbiteriana, a tarefa é de Jesus. E nós temos aqui um compromisso, ou em qualquer canto que a gente vá, com Ele. De modo que nós não podemos usar as dificuldades com as pessoas para não fazer nossa parte, porque é mais uma forma de fugir, de não fazer, de não agir. Não é uma mera participação numa reunião como um rito de purificação que vai garantir que estamos consolidando uma vida pautada no Evangelho. Nem também estou querendo dizer que apenas fazendo parte de um serviço dentro de uma religião eu vou fazer o Evangelho. Não, mas que certamente, dado o fato de que a maior parte dos nossos irmãos se encontram no que Joana chama de consciência de sono, ainda não despertaram para as funções mais transcendentes da alma, e que pelo menos do ponto de vista intelectual, pelo menos o entendimento nós já temos de que existem funções mais transcendentes, se existe uma forma de diminuir a sensação de loucura, é se aproximar dos que estão buscando a lucidez. Se eu quero começar a transformar e converter minha alma ao Evangelho, certamente que a companhia daqueles que têm o mesmo propósito me será muito salutar, porque eu vou experimentar um ambiente daqueles que estão tentando pensar e agir diferente. Obviamente que se essa minha tentativa é pontual, mas o meu cotidiano é de ser cercado de pessoas que pensam e agem diferente do que eu penso, e porque eu sou um segregário, que tenho necessidade de aprovação grupal, como qualquer um ser humano tem, a minha tendência é que, apesar do discurso que eu escuto me apontando algo mais transcendente, eu convivo com a maioria de pessoas que vivem uma visão mais distorcida do mundo, a minha tendência, ainda, de fragilidade, é de ser tragado pelo movimento da inferioridade, ou, para não parecer preconceituoso e parecer o discurso dos salvos e não salvos, mas ser tragado pela inconsciência coletiva e não ser instigado ao desenvolvimento de uma individuação, de um self mais transcendente. Eu sempre digo que conviver em alguma religião, se encontrar com essas pessoas, estudar com elas, conviver com elas, torná-las amigas, até se casar com pessoas desses ambientes, viver nesse mundo com essas pessoas, indo para encontros, congressos, seminários, dentro daquele aspecto de princípio de possibilidade, faz com que a gente mantenha firmeza num propósito e tenha a sensação de que a gente não está só na tentativa de transformação. Porque certamente, se nós reunirmos hoje à noite todos os templos religiosos abertos em Campina e colocarmos todas essas pessoas no mesmo lugar, dificilmente o número dessas pessoas reunidas dará a multidão hoje esperada de 100 mil pessoas que estará no Parque do Povo. Portanto, embora a maior parte da humanidade ainda não seja mal, não é mais mal, mas ela está em consciência de sono e se torna por isso omissa, aqueles que despertaram a consciência têm um compromisso com essa coletividade. Tem um compromisso com o despertar de consciências. E esse despertar de consciência não é apenas num discurso, obviamente. É no meu despertar de consciência, que vai da minha prática cotidiana, para que eu possa
impregnar o mundo de uma psicosfera nova a partir da minha. Óbvio que se os bons começam a ampliar o poder de ser bom, ampliar o raio de atuação da bondade, nós vamos ver aquilo que a gente está esperando que vai acontecer na Terra, regeneração do planeta. Não, é nas criaturas que habitam esta Terra. Um processo natural de expurgo de tendências equivocadas para a transformação do espírito num ser mais devotado ao serviço do bem, para que essa atmosfera mude. Então a gente tem que agir. A atmosfera não vai mudar numa revolução feita em casa, clicando e curtindo frases de efeito. Mais do que isso, nós precisamos, de fato, além de fazer girar nos grupos de WhatsApp mensagens positivas, fazer também sair desses grupos e ir para outras pessoas, agir de forma a impressionar com nossa vontade de ser bom e com os aspectos que já são bons do nosso eu, os que ainda estão em consciência de sono. Por isso que Jesus diz: eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos, e não é proposta de sacrifício. Não é pegar pequenas ovelhas inocentes, infantis e frágeis para serem trucidadas por lobos ferozes, não. É na condição de alguém que está na condição de um cordeiro que é submetido ou submisso, no melhor sentido, à vontade de Deus, e que vai em direção à matéria de lobos para, com sua mansuetude, convertê-los em cordeiros, jamais ser trucidados. Esse tempo de testemunho assim já passou. É momento de impressionar com o pouco bem que nós temos, o mal ainda muito campeante na terra. Por isso o chamamento é para o trabalho. Trabalho do bem, trabalho pessoal, desenvolvimento pessoal. Porque quando você se desenvolve pessoalmente, você também consegue amadurecer um sentimento que é muito infantil em nós, que é a inveja. No momento em que você foca em trabalhar, você deixa de ver quem está tendo sucesso com o trabalho que realiza. E ao invés de ficar magoado com o sucesso ou o brilho dos outros, você passa a focar no seu próprio projeto pessoal, evitando comparações com os demais, que sempre, invariavelmente, gera sofrimento. Você vai se comparar com você mesmo, com o seu próprio projeto, com como era antes, como está sendo agora, como você projeta para ser depois. Trabalho em si, trabalho intelectual, trabalho mesmo do cotidiano, trabalho de transformação pessoal e prece para fortalecimento